Vamos lá, gente, aula 48. Hoje falaremos de Santa Inquisição. Já se preparem que o tema é pesado, tá? Não é um dos temas mais agradáveis, não. Na primeira aula da semana, eu falei com vocês sobre sincretismo. Como num primeiro momento, a igreja cristã romana permanece na Europa após a fuga dos romanos, vai auxiliar os povos germânicos, vai ganhar respeito, vai converter líderes e parte do povo pagão, vai unir símbolos pagãos à igreja em si fisicamente, não nos ensinamentos, mas na parte física, para atrair os pagãos e converter outros pagãos através do sincretismo religioso. Frades, freis vão ser espalhados por toda a Europa, alguns andando sem igreja, caminhando de cidade em cidade para fazer essa conversão. E a igreja vai converter uma enorme parte, a grande maioria das pessoas da Europa. Tá? Então a igreja vai se tornar uma potência, a única ali da religião. Logo depois surgem os muçulmanos, que a gente falou, que vão rivalizar com a igreja cristã. Mas a igreja cristã ali na Europa vai ter um poder inabalável. Mas vai continuar existindo uma parcela da população que vai insistir em ser pagã, e uma parcela da população que, mesmo convertida ao cristianismo, vai continuar mantendo hábitos pagãos, tá? Hábitos politeístas. E aí você vai ter um conflito. A igreja, ela já tentou ideologicamente, na ideia, nas ações pacíficas, a ideia é converter todos, para que não haja oposição. Eles já têm a oposição dos muçulmanos. Eles precisam que não exista oposição dentro da área que eles governam. Eles precisam acabar com o politeísmo ali na região. Eles precisam que todos sejam cristãos. Pacificamente, o que podia ser feito foi feito. E agora eles vão partir para um segundo momento, tá? Que é o momento do uso da força. Não esqueçamos que a igreja, nesse momento, ela tem todo o poder, tá? A igreja, ela, em palavras mais fáceis assim, simplificando, manda e desmanda em tudo, inclusive nos reinos. Nesse período, a igreja é uma igreja mega conservadora, não é a mesma coisa de hoje, tá, gente? Embora a Bíblia seja a mesma, mas eram outros tempos e a interpretação era outra. Eles acreditavam numa coisa que se chama predestinação. A palavra predestinação vem de anterior, pré é anterior, destinação é destino. Então eles acreditavam que quando você nascia já havia um destino definido. Por quem? Por Deus. Muita gente acredita até hoje. Mas que você não podia fazer nada para mudar aquele destino. Então era uma coisa muito estática, as pessoas eram muito passivas. Você nasceu pobre, você tinha que morrer pobre. E não é que você não tinha chance de subir de vida, quase não tinha mesmo. Mas você não podia nem tentar, porque se você nasceu pobre, naquele momento, naquela época, se você nasceu pobre, as pessoas acreditavam que essa era a vontade de Deus, que você passasse por isso. E qualquer coisa que você fizesse para enriquecer ou melhorar a sua vida, você estaria indo contra a vontade de Deus. Se você fica doente, você não podia se tratar, tomar remédio, porque a sua doença era a vontade de Deus. Cabia a Deus, então, definir se você ficaria curado ou morrer. Não era você que ia definir isso, e sim Deus. Então, tomar remédio, procurar ajuda, não podia. Tá? Isso em todas as áreas da vida. Tudo que acontecia naquela época se acreditava que era a predestinação e que você deveria aceitar aquilo e não fazer nada para mudar. E aí quem agisse contra, ou quem não acreditasse, quem não se convertesse, ou quem agisse contra a religião, quem continuasse com hábitos pagãos, os pagãos tomavam remédio, os pagãos faziam poções,
com ervas para se curar de doenças, como os índios faziam, como hoje a gente faz. Só que hoje a gente vai na farmácia. Mas na tua casa, ela tenho certeza que você já viu sua mãe e seu pai amassar folha de boldo, jogar água e tomar para melhorar o estômago. Nessa época isso era considerado um pecado mortal. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Fazer qualquer coisa contra a vontade de Deus significava heresia. E aí o herege, ele precisava ser purificado. Era uma prática de terror. Então, primeira coisa, eles tinham que fazer a pessoa. Então, você, na sua vila, você conhece uma pessoa que toma remédio, faz lá um remédio para tomar. Era considerado bruxaria. Por isso que se fala que as bruxas eram mortas na Idade Média. Não eram bruxas, eram mulheres normais. Mulheres que aprenderam com as mães, as avós, a fazer remédio com plantas, remédios para ficar mais forte, para curar a doença, para ter mais disposição. E que durante esse período passaram, que era um hábito pagão, passaram a ser tratadas como bruxas e precisavam ser purificadas. E aí é o problema. Como é que purifica a pessoa? Como é que faz com que ela volte a ser cristã? Naquele momento eles acreditavam que primeiro a pessoa tinha que aceitar que ela estava possuída, que a heresia, se você não cumpria os ensinamentos da igreja, se você ia contra a predestinação, na cabeça deles você estava possuído por um demônio. Era o demônio que te impedia de seguir a igreja cegamente. E que aí o que você precisava fazer? Primeiro você tinha que admitir que você estava possuído. Através do quê? Da tortura. Então as pessoas eram presas, aqueles que não seguiam fielmente o que a igreja mandava, não aceitavam tudo calado, eram presos, denunciados, presos e torturados até admitir que estavam possuídos. Das torturas mais brutais e inimagináveis possíveis, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, se quiser assista, tá? Mostrando algumas torturas que se faziam na época até a pessoa admitir que estava possuída. E aí, quem assistir o vídeo vai ver, você vai admitir, meu amigo, você está possuído ou não, você vai admitir, tá? Quem assistir vai entender o que eu estou falando. Quem passar por aquilo, tendo feito ou não qualquer coisa do mundo, vai. Se você me colocar numa daquelas máquinas ali, eu admito que eu que joguei o avião lá nas Torres Gêmeas. Não foi eu, mas eu admito, filho. Naquela máquina ali eu admito qualquer coisa, tá? Então é o que acontecia. Então as mulheres, principalmente mulheres, as bruxas, que não eram bruxas, tá? Eram colocadas nessas máquinas, torturadas até admitir que estavam possuídas. E ao admitir, aí elas podiam ser purificadas, tá? Para que a alma dela, o espírito, pudesse ir para os céus. Para que ela pudesse ir para o céu, ela precisava ser purificada, porque ela não era um cristão exemplar. Então ela precisava ser purificada, através do fogo. Então essas pessoas eram queimadas vivas, amarradas, se colocava fogo nessas pessoas, porque se acreditava que o fogo expulsava os demônios e purificava o espírito. Tá? Qual o resultado disso? Milhares e milhares e milhares de mortes, principalmente de mulheres. Tá? As mulheres eram mortas às dezenas, torturadas, presas, espancadas e depois queimadas vivas, tá? Mortas na fogueira, para purificá-las por crimes horrorosos, tipo fazer um remédio para dor de estômago. Tá? Mas na época, para eles, isso era um pecado mortal. Isso teve um efeito secundário, que é o que a igreja, que os líderes da igreja naquele momento queriam mesmo, que era fazer com que todo mundo ficasse cristão, porque eu estou na dúvida se eu sou cristão ou sou pagão. Eu falo que eu sou cristão, mas na minha casa eu mantenho hábitos pagãos. E aí eu vejo isso acontecendo com as pessoas não vão mais
manter esses hábitos do paganismo, elas vão tentar ser o mais, pelo menos à vista dos outros, o mais cristão possível, para evitar uma morte. Então, vão ocorrer conversões em massa, as pessoas, milhares e milhares de pagãos vão se converter, não porque eles acreditam em Cristo, na Bíblia, mas por medo de passarem pela Santa Inquisição. O que é Santa Inquisição? Eram tribunais, eram padres que iam de cidade em cidade, em carruagens. Lá eles ouviam as denúncias, prendiam as pessoas, faziam as torturas e queimavam as pessoas. Tá certo? Essa era a Santa Inquisição. Então, conseguiam converter os pagãos? Óbvio, tá? Primeiro, no primeiro momento, pacificamente, através do sincretismo e tudo mais. Num segundo momento, na força, tá? A morte, o terror, o pânico. Aonde esse comboio da Santa Inquisição ia, e eram vários comboios, o medo parava. Todo mundo, quem não era cristão, se virava na hora. Quem não seguia cegamente o cristianismo, passava a seguir, com medo de, não porque acreditava, mas por medo de passar pelas provações, pela tortura, pela morte, que eles sabiam que as pessoas estavam passando, tá? Isso não é conversa, tá, gente? Isso não é filme, isso é real, isso aconteceu de verdade. Você tem diversos registros dos próprios padres contando como eles torturavam, como eles matavam, como eram as denúncias. Inclusive tem um livro que chama Martelo das Bruxas, que é um livro lá dessa época, lá do 1000 anos atrás, escrito por padres, onde eles registram como eles torturavam até a pessoa admitir, como eles faziam a purificação e tudo mais. Então isso não é uma história, não é um filme, não é algo contra a religião, não sou contra nada, não. É um fato histórico, aconteceu. Milhares e milhares e milhares de pessoas durante a Idade Média foram mortas pela Santa Inquisição, no que para nós parece uma carnificina absurda, né? Homicídios, mas para eles, da igreja naquele momento, com a galera daquela época, na cabeça deles, eles estavam purificando as pessoas, tirando as pessoas das mãos dos demônios e levando as pessoas ao céu, tá? É claro que não, né? Mas era isso que eles acreditavam. E sabiam que isso fazia com que as pessoas se convertessem. Então se tornou uma prática normal na época, o medo, porque isso fez com que a igreja cristã, que já tinha crescido, que já era poderosa, crescesse ainda mais, enriquecesse ainda mais e ficasse cada vez mais poderosa. Todos concordavam com isso? Não. Vários e vários padres, vários e vários cardeais não concordavam com isso, tá certo? E dessa discordância vão começar a surgir dentro da Igreja Católica grupos que vão protestar contra isso. Esses grupos, com o passar do tempo, vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais isolados, até o momento que eles se saem da igreja, são expulsos da igreja, e não só por esse motivo, mas por outros motivos também, vão sair da igreja e montar suas próprias igrejas, que são as igrejas protestantes, tá? Com outra doutrina, com outra forma de enxergar a religião, embora siga a mesma Bíblia que os católicos, são a igreja protestante, que aqui no Brasil a gente se acostumou a chamar de igreja evangélica. Então as igrejas evangélicas vão surgir aí no final da Idade Média, e a Inquisição é um desses motivos. Nem todos concordavam com a forma violenta, desumana, como a igreja tratava o que ela entendia que era heresia, que era algo contra a vontade de Deus. Era o que as pessoas achavam e não o que na verdade era. Tá certo? Espero que tenham entendido. Um bom final de semana a todos. E na semana que vem a gente continua. Na semana que vem falaremos de cruzadas. São as guerras entre muçulmanos e cristãos por terra, tanto pela liberação da Península Ibérica, de Portugal e Espanha, como principalmente pela posse de Jerusalém. Uma guerra que vai começar lá
em 1000 e pouquinho e que até hoje não acabou. Tá certo? Bom final de semana. Se cuidem. Fui!